Eu me chamo Stephanie e falarei sobre o modelo padrão. A princípio, precisamos diferenciar as partículas fundamentais das elementares. As fundamentais são aquelas que podem ser divididas, como os prótons e os nêutrons, e as elementares são as que não podem ser divididas, como os elétrons e os quarks, que formam os prótons e os nêutrons. O próton é formado por dois ups e um down, que são tipos de quark, e o nêutron é formado por dois downs e um up. Para saber a carga elétrica desses dois, é só somar a carga de cada quark. Todas as partículas possuem sua função de onda, específica de cada partícula, sendo irredutíveis, definidas como uma perturbação que se propaga no meio e possui duas variáveis, tempo e posição. A probabilidade de uma partícula ser encontrada em uma certa parte do espaço é definida pela equação de Schrödinger. Abaixo é a equação unidimensional dele, mas não vamos nos aprofundar porque não é tão relevante no momento, na qual encontramos o valor da função de onda e, através dela, a probabilidade da partícula ser encontrada naquele espaço. O modelo padrão, segundo Gordon Kane, um físico teórico da Universidade de Michigan, é uma teoria compreensiva que identifica as partículas elementares e especifica como elas interagem. Existem 17 partículas divididas em bósons, chamadas de partículas mediadoras, quarks e leptons, conhecidas como partículas constituintes. Quarks e leptons também existem como antipartículas, cargas opostas à original, sinal oposto. O modelo padrão é dividido em dois, férmions e bósons. Essa imagem é muito importante para entender o modelo padrão. Aqui estão os quarks, que são divididos em up, down, charme, estranho, top e bottom, sendo que eles possuem três cores, vermelho, azul e verde. Então, multiplica esse 6 por 3, 18 no total. A massa que está aqui em cima, a carga elétrica dos quarks são sempre fracionárias e o spin fracionário. Os leptons, o elétron, o neutrino do elétron, o muon, neutrino do muon e o tau, neutrino do tau. Reparem que aqui a carga dele é inteira, mais negativa, e aqui o neutrino é sempre carga neutra. Ambos possuem suas antipartículas correspondentes, então em cima tem 18, mais 18 antipartículas, 36, e embaixo 6, mais 6, 12 antipartículas no totais de leptons. Aqui na lateral estão os bósons de calibre, o gluon, fóton, bóson Z e bóson W. Aqui estão as cargas deles que definem a quantidade de cada um. Então, aqui temos 3, mais 2 e mais 2 e mais 2 dos bósons de Higgs, no totalizando 12. O bóson de Higgs ele é uma descoberta recente na física, de 2012, e o Victor falará mais dele adiante. Os férmions são chamados de partículas constituintes porque são considerados os tijolos da matéria, parte que não é divisível, possui uma propriedade quântica chamada spin fracionário, sendo descritos pelo princípio de exclusão de Pauli, o que significa que dois férmions no mesmo nível de energia não podem apresentar os mesmos números quânticos ou ocupar o mesmo espaço no mesmo instante. Mais para frente terá uma imagem que vocês entenderão bem essa parte. Os férmions são divididos em leptons e hadrons. Os leptons são os de menor massa, porque a palavra vem do grego leve, incluem elétrons, muons e tauons, que apresentam carga elétrica fundamental negativa, e também incluem os neutrinos eletrônicos, tauônicos e muônicos, de massa extremamente pequena e carga elétrica neutra. Os férmions mais pesados são chamados de hadrons, do grego forte, por causa da ligação entre estados de quarks. Exemplos são os prótons, nêutrons e átomos. Os quarks eles também são classificados em 6 sabores, como eu falei para vocês antes. E outra classificação é os baryons, que são compostos de trios de quarks, prótons e nêutrons, e os mesons, que não são hadrons, eles são bósons, que eu vou explicar mais para frente, e eles são compostos por duplas de quark, um quark e o outro antiquark.
Os bósons são chamados de partículas mediadoras ou virtuais porque eles são responsáveis pela interação entre as partículas elementares, eles que unem esses tijolos. Não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, ou seja, eles podem se agrupar no mesmo tempo e pode somar essa carga quântica. Apresentam spin inteiro, não possuem massa e podem apresentar carga elétrica. Os bósons são os gluons, fótons, bósons W e Z e o bóson de Higgs. Cada um deles é responsável pela mediação de um tipo de força da natureza. Essa imagem é para vocês visualizarem o princípio de exclusão de Pauli, da propriedade quântica spin. Aqui estão os valores fracionários, né? O spin dos bósons, eles podem se agrupar, e dos férmions, eles não se agrupam porque eles estão no mesmo nível e só tem um de cada, como vocês podem ver, né? Essa imagem está em inglês, mas é fácil de entender para quem quiser se aprofundar. Aqui é um mapa conceitual de tudo que eu falei. As partículas elementares são divididas em duas. Obedecem ao princípio de Pauli, férmions, e não obedecem ao princípio de Pauli, bósons. As partículas mediadoras, o gluon faz ligação forte e constituem os hadrons. O Z e o W, que é o bóson, faz ligação fraca e fazem parte dos mesons, que também são bósons. E o fóton faz ligação eletromagnética e o graviton, gravitacional. Desse outro lado, as partículas constituintes sem carga e sem cor são os leptons, e um exemplo importante é o elétron. As com carga e cor são os quarks, eles constituem os hadrons, com 3 quarks são um bárion. E os exemplos mais importantes são os prótons e nêutrons, como eu mostrei no primeiro slide. Então, das partículas elementares até o átomo. Esse é o mapa conceitual sobre os bósons, as partículas mediadoras. Os gluons, eles possuem uma interação forte e eles mantêm os núcleos, os prótons e os nêutrons, e o núcleo atuando nos quarks. As partículas Z e W, elas têm um intermédio fraco, explicam a radioatividade e atuam nos quarks e nos leptons. Os fótons, eles possuem força eletromagnética, no caso, o exemplo de um laser, né? Porque que dois lasers, quando eles se cruzam, eles não possuem nenhuma barreira, é por causa daquela explicação do princípio de Pauli, por eles obedecerem esse princípio, eles podem ficar juntinhos e isso não interfere em nada, esse contato. Eles atuam nos leptons e mantêm os átomos e as moléculas, e os gravitons, que eles fazem parte da força gravitacional, mantendo o sistema solar e as galáxias através de ligações, e atuam em tudo no universo.